Está entre Mateus e Apocalipse. Melhorou, não melhorou? Facilitou, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, até o versículo 3 do capítulo 2. Nós vamos falar sobre o amor está na Bíblia. Esse é o nosso tema dessa noite. O amor está na Bíblia. A Bíblia é a fonte do amor e é a mantenedora do amor. Não existe maneiras de conhecer o amor e de continuar amando sem o Evangelho. O Evangelho é a fonte do amor e é a mantenedora do amor. Então o amor está na Bíblia. The love is in the Bible. Podemos falar assim, né? Vamos orar mais uma vez e ler a palavra do Senhor. Senhor, fala conosco. Ajuda-nos nessa noite a sermos tomados por Tua presença e sermos moldados por Ti em todas as áreas da nossa vida. É o que pedimos na Tua palavra e no Teu Espírito, em nome do Teu Filho. Amém. A palavra de Deus diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, ao qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Amém. Talvez nós estejamos diante de um dos temas propulsores da humanidade. Um tema que tem movido a humanidade para cima e para baixo. O amor. O amor é um tema recorrente, desde filmes como A Pretty Woman, Uma Linda Mulher. Quem já viu? Quem nunca viu, não está vivo, né? Quem nunca viu a Julia Roberts em A Pretty Woman não sabe de nada, está com nada no balaio. Outros como Titanic, já viu, né? Aquela linda cena de amor entre Jack e como é que chama? Rose, vocês sabem, né? Talvez essas séries de dorama que você está vendo já termina assim, né? Como é que é? É assim? Assim, não sei fazer isso não, assim. Os doramas da vida, né? As séries de amores coreana, um amor puro, bonito, né? Ou você viu Shakespeare apaixonado? Ou você viu Um Amor para Recordar? Esse todo mundo viu, né? Ou Diário de uma Paixão, sei lá. Desde filmes assim como músicas, uma música bonita do Djavan chamada Pétala, e ele diz assim: por ser exato, o amor não cabe em si. Por ser encantado, o amor revela-se. Por ser amor, invade e fim. Talvez você não ouça Djavan, mas talvez já ouviu em algum momento Tom Jobim dizendo: eu sei que vou te amar. Por toda a minha vida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. Já ouviu essa? Olha lá, se você não ouvir essas músicas, eu estou com medo do que você está escutando, que eu estou falando só música bonita, hein? Ou você ouviu alguém dizer que nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar... Ah, essa aí todo fim de ano você liga lá, né? Nada é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero ao procurar. E por aí vai, né? Como é grande o meu amor por você. Como diz meu pai, disse Bebeto, né? A humanidade vive em razão do amor. Seja para amar alguém, seja para sermos amados, ou seja para amarmos a nós mesmos. Nós vivemos por causa de uma palavrinha pequenininha. Amor. Se não fosse amor, ia ser difícil viver. Impossível, na verdade. O amor é a mola propulsora da existência humana. Nosso coração bate por causa do amor. Nem que seja um amor próprio, a gente vive por causa do amor. Mas de onde vem o amor verdadeiro? De onde vem a fonte do amor?
Tem uma música que alguns irmãos vão conhecer, os mais antigos acredito que um pouco mais, nas baladas do Santa Cecília aí de madrugada, os irmãos que iam, né? Talvez vão se lembrar da música do John Paul Young, que ele tem a música chamada Love is in the Air. Lembra dessa? Eu não vou nem começar a cantar aqui não, senão os pezinhos vão começar a bater e os quadris vão começar a balançar e eu não quero isso. Mas eu trouxe para você a tradução da música Love is in the Air e comunica tudo que eu queria falar aqui hoje. O amor está no ar. Por todos os lugares em que olho, o amor está no ar. Em cada vista, em cada som. Eu não sei se estou sendo bobo, não sei se estou sendo sábio, mas é algo que precisa acreditar. Ele está lá quando olho nos seus olhos. O amor está no ar, no sussurro das árvores, o amor está no ar, no trovejar do mar. Eu não sei se estou apenas sonhando, não sei se me sinto são, mas é algo em que devo acreditar. Ele está lá quando você chama meu nome. O amor está no ar, o amor está no ar. O amor está no ar no nascer do sol. O amor está no ar quando o dia está quase acabando. Eu não sei se você é uma ilusão, não sei se o que vejo é real, mas você é algo que eu preciso acreditar. E você está lá quando eu te procuro. O amor está no ar por todos os lugares em que olho. O amor está no ar em cada vista e cada som. O amor está no ar. Será que o amor está mesmo no ar? Quando a gente olha para esse texto, será que isso é verdade? Pergunto de novo, o que é o amor verdadeiro? O amor verdadeiro, então, seria um sentimento, um achismo, uma busca na natureza, uma busca no outro? Onde habita esse tal do verdadeiro amor? Esse amor do príncipe que beija a princesa e tira ela do veneno da maçã, né? Uma coisa mais ou menos assim. Onde está esse amor? O amor está na Bíblia, o amor não está no ar. O amor está revelado nas páginas da Escritura. O amor está revelado no ápice do Gólgota, na cruz. Ali o amor está escancarado. A cruz é a representação máxima do amor, de um Deus que deu o seu Filho e do Filho que deu a vida por amor. O cristão conhece o amor com todas as letras, maiúsculas, caixa alta, garrafais. Nós conhecemos o que é de fato o amor, não o amor cultural, o amor de paixonites, o amor de sentimentos. Nós conhecemos o verbo, que é o próprio amor, Jesus. Daniel leu aqui no início do culto, porque Deus é amor. E todo que conhece a Deus, é nascido de Deus, ama, porque quem não ama, não conhece a Deus. Então, aqueles que são filhos regenerados pelo Pai precisam amar, porque Deus é amor. E a Bíblia nos ensina o que é o amor, qual o jeito de amar e como permanecer amando, mesmo que a gente tenha muitas dificuldades. Vocês lembram que falamos na semana passada? Falamos sobre os imperativos de Pedro, depois de falar sobre o maior presente do mundo, a salvação, Pedro dá uns imperativos, santidade. E o imperativo de Pedro, da santidade, sejam santos, gira em torno do nosso amor para com o Senhor. Afinal de contas, qual é o resumo da Bíblia? O resumo da Bíblia é que Jesus veio morrer pela humanidade, para que todo aquele que nele crê seja salvo. E a salvação restabelece o princípio da lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Amar a Deus e amar o próximo. Então, para Pedro, o que significa ser santo? De maneira geral, ser santo em Pedro tem duas esferas, uma vertical e uma horizontal, uma divina e uma humana. Para Jesus também, temes a Deus, amas o próximo. Então, a santidade na vida de um cristão envolve, de maneira definitiva e necessária, amar o Pai e amar o meu irmão. Essa relação, ela sempre está presente. Amar o Cristo, o noivo, e amar a noiva, os filhos dele, aqueles que ele comprou com seu sangue. Essa relação é totalmente necessária, a ponto de João dizer que é impossível que eu diga que eu amo meu irmão, que eu vejo, não posso amar a Deus que eu não vejo. Se eu não amo quem eu vejo, como eu vou amar alguém que eu não vejo, não é assim? Então, esses irmãos agora estavam aprendendo sobre como ser santos em caráter práticos da vida deles, com relação a Deus.
lutarem mesmo para terem uma ética maravilhosa. Mas agora Pedro joga a bola não só na nossa relação com Deus, como a gente pensa assim, ler a Bíblia, me guardar de certos pecados, ser mais puro, isso é santidade, obviamente. Mas a santidade tem um caráter bem prático também, que é quando nós estamos com os nossos irmãos. Então Pedro está dizendo, tem jeito de amar a Deus e tem como amar o próximo, é obrigatório. E para que a gente possa fazer isso, a gente precisa amar de maneira ardente. E essa palavra repete 2 vezes. Então os 2 imperativos que nós vamos ver nessa noite é, amem-se ardentemente. E o outro, no capítulo 2, ele diz, desejem o leite espiritual ardentemente. Então, a única maneira de sermos santos de verdade não é só indo ao culto, ou lendo a Bíblia em casa, ou buscando ali uma vida puríssima, né? Quase que um monge beneditino, assim, lá nos Alpes, lá de São Bento, ou seja lá onde for. A santidade ela é na prática, ela é vista e desenvolvida na relação com os irmãos. Amando ardentemente, de uma maneira com fogo, uma coisa muito intensa. E nós encontramos isso quando nós desejamos esse leite espiritual ardentemente, quando eu quero aprender mais de Deus, como amar e como permanecer amando. Então, não amar, irmãos, é não dar valor à santidade. Não tem como ser santo se eu não amo. E agora Pedro entra no que ele vai permanecer um bom tempo na carta, nós vamos ver nas próximas semanas, sobre essa relação do cristão com a comunidade de fé dele. O contexto social básico do cristão é a igreja. E isso leva a uma comunhão eterna do povo de Deus. Lembre que Pedro vai começar a falar de princípios agora que são eternos. A comunhão que nós temos uns com os outros por meio da fé em Jesus Cristo é eterna. Ela vai além da nossa comunhão familiar. Eu não estou dizendo isso que ela é mais importante, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ela é muito importante também. Afinal de contas, a terra um dia será restaurada à sua perfeição e nós habitaremos para sempre com o Senhor, com os irmãos em Cristo. E numa eterna comunhão de amor, por meio daquele que é o cabeça da igreja e é o próprio amor. Então o texto fala que aqueles que nasceram de novo precisam amar. E como bebês recém-nascidos, bebê-nascidos é ótimo, né? Eles precisam se alimentar da palavra e deixar hábitos cruéis para que possam permanecer amando, porque conhecem, já provaram de um Deus bondoso. Então, de maneira geral, Pedro está falando, vocês são salvos? Foram regenerados? Já experimentaram que o Senhor é bom? Que o Senhor os amou? Que Ele os purificou? Que pela fé vocês são nova criatura? Já experimentaram disso? Pedro está perguntando para nós, irmãos. Já experimentou disso? Já sim, amém, que bom. Então, amem-se ardentemente, com amor não fingido, sem hipocrisia, despindo-se de todas as características e atitudes que minam o santo amor, porque vocês já provaram que o Senhor é bom. Então, o foco da passagem está nos regenerados, que podem e devem amar, por causa do quê? Por causa da palavra. O que está no miolo do texto é a potência da palavra. Nós temos um quiasmo aqui, do versículo 22, tem uma relação direta com o 3 do capítulo 2, ele fala de salvação, de se consagrar ao Senhor. No 22b, ele nos manda amar, no 2:2 ele manda ansiar o leite. Depois no 23 ele nos fala que Deus nos deu um novo nascimento. No capítulo 2, versículo 1, ele fala que Deus nos deixou de lado dos comportamentos tóxicos da alma. E o que fica bem no meio? O versículo 24 e 25. E o que está no versículo 24 e 25? Uma citação que Pedro faz de Isaías. Que a flor murcha, a erva cai e a palavra do Senhor permanece eternamente. Então, através da Bíblia, nós temos o grande alvo da nossa existência, amar a Deus, mas agora Pedro vai falar de amar o próximo. Então, são apenas 2 lições que eu quero deixar para nós nessa noite. Através da palavra, nós aprendemos o que é o verdadeiro amor. Essa é a primeira lição. E através da palavra, nós aprendemos a não parar de amar, nunca. E essa é a segunda lição. Primeira lição. O que é o verdadeiro amor? A Bíblia nos diz. Quem conhece o verdadeiro amor? Só podem amar aqueles que foram purificados de alma. Pedro diz isso no versículo 22. Ele vai falar, vocês que foram purificados e agora obedecem a Deus pela fé, vocês conhecem o verdadeiro amor, o amor fraternal. Vocês podem agora
porque vocês conheceram um amor que não é fingido, um amor que não é hipócrita, que é o amor de quem? O amor de Jesus. Infelizmente, meu irmão, o ímpio, o descrente, ele tem algumas manifestações amorosas porque ele tem uma graça natural que paira na vida dele e ele reflete algum caráter de Deus pela revelação natural, por uma graça geral. No entanto, o ímpio ele não conhece com profundidade o que é o verdadeiro amor. Onde está baseado o verdadeiro amor? O apóstolo João diz que ele ama muito Gaio. Ele ama Gaio onde? Esse irmão que eu amo na verdade, diz João. Porque, em outras palavras, não existe amor na mentira, só existe amor na verdade. Quem é a verdade? Jesus. Então, qual é o povo que é capaz de amar o amor verdadeiro? Quem conhece a verdade? O povo de Jesus, que tem Jesus como a verdade. Então, nós não só apenas conhecemos a verdade, e nem apenas conhecemos o amor. O amor habita em nós. Nós temos uma relação com o amor muito mais cognitiva, mas muito mais que cognitiva, ela é experimental. Por isso que Pedro diz, se é que já experimentaram que o Senhor é bom. Quem nunca experimentou o amor não sabe como é amar, mas nós já experimentamos. Não há amor onde não há Cristo, onde não há verdade. Então nós conhecemos esse amor excelente que nos deu vida e nós não éramos bons e fomos amados. A palavra de Deus diz que dificilmente haveria alguém que morresse por um justo. Pelo um homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores, Romanos 5, 7, 8. Nós não éramos bons, mas Jesus nos amou. Você sabe o que é o amor, porque Jesus deu um ousado amor para você, mesmo você sendo um pecador rebelde, Ele te amou. Você conhece o amor. Mas esses versos ainda nos dão uma outra lição. Por que amamos? Então a fé nos purifica e nos faz amar por quê? Por causa de amor a Deus. Por que nós amamos as pessoas? Por amor a Deus, a obediência pela fé. Ou amor a Deus, a mesma coisa. Atos 15, 9 ou Romanos 1, 5. A salvação é para a obediência por meio da fé, para amar a Deus. Então toda vez que nós desenvolvemos a santidade, seja vertical ou horizontal, há uma razão suprema. Fui amado, agora eu devo amar a Deus e amar o próximo. Porque eu não amo porque eu gosto, ou porque eu sei que é assim. Eu amo por quê? Porque Ele me amou primeiro. A salvação que vem do amor sempre deve nos devolver em amor. Amor para Deus. Mas quem Pedro manda amar? Obviamente, irmãos, a Bíblia fala que nós temos que amar a raça humana toda. Mas neste texto e nessa sessão, Pedro especifica que nós devemos amar de maneira primária, porque quem não cuida da casa, da sua casa e dos seus, e a Bíblia faz referência à fraternidade cristã, é pior do que um descrente. Fazer o bem, a palavra de Deus diz, especialmente aos da família da fé. Então agora Pedro vai dizer da importância de amar os irmãos em Cristo. Porque todos nós fazemos parte de um corpo que foi unido e amado por Jesus Cristo. E através do amor há um vínculo entre nós, que não pode ser quebrado. Glória a Deus por isso. Eu não posso quebrar esse vínculo, você também não. Quem sustenta esse vínculo na paz, o vínculo da perfeição, é o Espírito Santo, o mantenedor da nossa relação da igreja. E Pedro vai dizer, amem seriamente uns aos outros. Todos vocês que estão em Cristo se tornam uma comunidade de amor, uma fraternidade, o amor fraternal, Filadélfia, esse amor do filos entre os irmãos, Adelfos e Filo, Filadélfia, amor de irmão. Amor de irmão. O amor de irmão ele é bem diferente, né? Como é que você ama seus irmãos? Você já disse eu te amo para algum irmão seu? Às vezes você não fala, mas você ama lá no fundo. Às vezes você até fala mal dele, você xinga ele. Aí quando alguém falar mal do seu irmão, você fala o quê? Não, aí também virou bagunça. Pera aí, quem pode falar do meu irmão sou eu. Amor de irmão é um negócio meio diferente. Mas lá no fundo a gente sempre quer o bem, a gente sempre quer que vai dar certo. E às vezes a gente fica até com raiva, porque você vê uma coisa errada, você queria mudar. É tanto amor. Às vezes a gente não consegue administrar, né? Então um amor muito intenso. A
palavra de Deus fala, então, amem-se ardentemente. É um amor assim, sem fingimento, sem hipocrisia. Não é qualquer amor, não. É um amor intenso, ardente. Os advérbios aqui são de coração, profundo. Tem a ver com a extensão do amor, com a seriedade, com a intensidade. O amor verdadeiro, irmãos, lança fora ódio, dissipa a tensão, põe fim na inimizade. O amor que vem de Jesus fez isso conosco. O nosso amor deve fazer isso com os nossos irmãos. Um amor profundamente intenso, a ponto da Bíblia dizer que nós amparamos, carregamos. O exemplo do bom samaritano, que a parábola do bom samaritano é um excelente exemplo. É um amor de carregar, um amor de pagar o preço, de sacrificar, de gastar, inclusive, gastar dinheiro, gastar tempo, esforço com aquela pessoa. Não é um amor, irmão, eu te amo, viu? E aquele abraço. Não, irmão, estou aqui. Precisar pegar você no colo, eu pego. Não sei se eu consigo, mas eu chamo alguns irmãos para ajudar. Vamos juntos. Porque eu já disse isso aqui e vou repetir. A grande beleza da igreja não é chegar lá no final quebrando recordes de velocidade. A grande beleza da igreja é chegarmos juntos. Não necessariamente tem a ver com a velocidade, mas tem a ver com a capacidade de chegarmos todos lá. E, de fato, vou usar aqui uma expressão, ninguém pode soltar a mão de ninguém, né? Na igreja, não. Nós vamos juntos daqui até a eternidade. Crente de verdade tem que amar de verdade. Por isso que Pedro diz, amem uns aos outros, de que modo? Ardentemente. O seu coração começa a pegar fogo quando o assunto é amar o seu irmão. Começa a pegar fogo. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou pastor e sou suspeito para falar. Gostaria que até algum outro irmão que não fosse pastor se manifestasse. Mas eu não sei, até hoje eu ainda não consegui encontrar nesse universo, e olha que eu não conheço outros planetas não, alguma coisa mais bela do que a igreja do Senhor Jesus Cristo. As manifestações de amor, os irmãos que a gente conhece na caminhada, as experiências que a gente tem. Às vezes você está em viagem, está passando por uma dificuldade, você está em determinado local, você vê uma placa daquela igreja. Eu, por exemplo, sou pastor, vejo ali Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade e tal, e eu vou lá, e a gente é muito bem recebido, os irmãos quase pegam a gente no colo. Às vezes você está numa cidade, está visitando alguém que está doente, ou está com algum parente internado, e tem algum irmão da Igreja Presbiteriana ali, ou de alguma outra, né? Estou falando da Presbiteriana por razões óbvias. E o pastor ali fica sabendo, entra em contato com algum irmão, e algum irmão te visita, vem cá tomar café aqui com a gente, fica com a gente aqui em casa. Eu passei por isso. Sai do hotel, fica aqui, vamos cuidar de você. Experiências fantásticas que a gente vive, que às vezes próprios parentes nossos não conseguem entender, mas os irmãos em Cristo sentem uma dor que a gente sente, impressionante. Inexplicável o amor que há entre uma mulher que descobriu que seu marido a traiu e ela vai procurar apoio em uma outra mulher cristã, temente a Deus, talvez passou por algo semelhante, e ela é acolhida, com conselhos saudáveis, com oração fervorosa, com um abraço apertado no nome do Filho, do Pai e do Espírito Santo. É uma relação inexplicável. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu estou viajando a maionese aqui. Eu não sei como explicar, mas existe um elo de amor no Espírito Santo, na comunidade de fé, que não dá para entender. Por isso, o amor que nós deveríamos sentir uns pelos outros deve ser assim, ardente. Um fogo da paixão no nosso coração, né? Porque isso reflete o caráter de Deus. Deus é amor. Agora, qual autoridade Pedro cita para aqueles irmãos? Vocês devem amar uns aos outros, hein? E alguém fala assim, com base em quê? Aí Pedro fala assim, sabe por quê? Porque seca-se a erva, toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor. Mas a palavra do Senhor, o que Pedro está dizendo? Vocês devem amar uns aos outros por duas razões óbvias. Primeira, porque a palavra de Deus, no caso ele se refere ao Velho Testamento, a lei de Moisés, diz que o resumo da lei é o amor. Amar a Deus e amar o próximo. E devemos amar do modo bíblico, sabe por quê? Porque todo amor humano, ele cai. O mais belo do amor humano tem data de validade. Tem aquele dia que a paciência se esgota, a beleza se esvai,
A longanimidade vai passando pelos dedos e a gente fica com vontade de matar aquela pessoa que a gente tanto amava. Nós somos assim, as nossas ideias de amor passam. Juras de amor eterno, que são feitas às vezes diante de um casamento, ali. Às vezes 1, 2 anos acaba tudo. Assim é o ser humano. Nós temos promessas de amor por você, eu faço tudo, vou ao mundo, né? Aquelas coisas assim, aquelas músicas de amor, e a gente chora a viola diante da moça, diante do rapaz, prometemos o mundo todo, até cantando, bochecha sem Claudinho, sou eu assim sem você, futebol sem bola, aquelas coisas assim maravilhosas. Passa 2, 3 anos, acontece uma tragédia, vem uma dívida, e cada um dá tchau, e assim é o amor do homem. Às vezes até amor de pai com filho, que é uma relação mais linda do que filho, pai, uma coisa maravilhosa. As briga, discute, um fica de bico, um fala uma coisa que não queria ouvir, fica com raiva, ficam anos sem se falar. Assim é o ser humano. Mas qual é o amor de Deus? O amor de Deus faz isso? A ovelha perdida que nós cantamos aqui, esse ousado amor, Jesus fala, também, agora fique por aí, você se perdeu, o problema é seu. Tem esse amor aí descrito na Bíblia? Ele, sabendo que a sua ovelha se perdeu, vai atrás dela, põe-na sobre os ombros e, contente de alegria, volta para casa. Eu, se fosse o pastor que fosse atrás da ovelha perdida, eu ia. Prometo que vou. Pode ficar sossegado. Se eu conseguir colocar nos ombros, colocarei, nem que seja na carrocinha. Tem umas ovelhas que andaram comendo demais, a gente põe na carrocinha. Mas eu ia voltar reclamando. A ovelha miserável. Me deu uma trabalheira danada, o grito está dormindo, onde sua ovelha foi parar? Nosso amor é esquisito demais. Agora Jesus volta com a ovelha nas costas, contente de alegria, porque ela estava perdida e foi achada. Meus irmãos, nós não podemos amar conforme as nossas ideias humanas ou culturais, porque o nosso amor é assim, agora a gente promete e amanhã a gente esquece tudo, mas a palavra de Deus não, ela permanece eterna e para sempre. Então, por mais que eu e você falemos assim, eu não quero amar, você foi regenerado pela palavra de Deus. Então é pela palavra de Deus que nós amamos. Nós não seguimos o nosso coração, nós não somos confiáveis e nem somos duradouros o suficiente. Agora, a palavra de Deus é confiável, é inerrante, é infalível, é eterna. Se ela diz que a lei áurea da vida é amar, a gente precisa dar o braço a torcer e amar. Pastor, mas o senhor não conhece, o senhor não sabe o que está fazendo comigo. Eu sei o que você fez com Cristo e Ele te ama assim mesmo. A lei áurea da Bíblia é amar. Mas o meu coração não me está deixando amar, irmão, não importa o seu coração é uma erva, cerca-se a erva e cai a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus manda amar, amem uns aos outros, ardentemente, sem hipocrisia e sem fingimento. Segundo ponto, na palavra de Deus nós também aprendemos como não parar de amar. Então, eu recebi a palavra de Deus, Jesus Cristo me amou, eu vou amar os meus irmãos ardentemente, até que aconteça alguma coisa que eu não gosto muito. Então a Bíblia vai nos dizer que todo dia nós precisamos tirar uma roupa, vestir outra e desejar ardentemente aprender na palavra como não parar de amar. Porque é muito bonito a gente amar quem ama a gente. Não é isso? Não é fácil? Tem irmãos aqui da igreja que eu amo de olho fechado. Porque assim, me tratam como o príncipe em Nova York. Eu me sinto o príncipe de Nova York, fazendo um monte de coisa errada e mesmo assim sendo amado. Nossa, pastor, está tudo bom, pastor, não tem problema não. Não, pastor, não, tranquilo. É só alegria. Sabe aqueles irmãos, aquelas ovelhas assim gordinhas, com a lã boa, que você pode deitar, você fica assim, é bom demais. Agora, tem uns irmãos que a gente precisa assim, respirar fundo. Não tem? Você tem alguém assim na sua vida? Você fala assim, meu Deus, dá-me paciência. Se o senhor der força, eu caio na pancada. Me dá paciência. Tem alguém assim?
Talvez essa pessoa seja até eu, estou aqui falando com você, você está aí, você com mala sem alça danada. Meus irmãos, como não parar de amar? Primeira coisa que Pedro vai nos dizer. Ele cita também, muito parecido com diz Tiago, olha Tiago 1:21. Portanto, despojando-vos da impureza e do acúmulo da maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar a sua alma. A Bíblia está dizendo, para os regenerados, precisa haver uma mudança diária. Qual é a diária? A santificação, o despojar-se, o tirar uma roupa. Qual é a roupa? A roupa que Pedro diz, está aí no capítulo 2, versículo 1. A roupa da maldade, a roupa do dolo, a roupa da hipocrisia, a roupa da inveja e a roupa da maledicência. 5 vestes que eu e você precisamos tirar e que minam o amor sem fingimento. Então ele está dizendo, amem-se ardentemente, sem fingimento, sem hipocrisia. Como fazer isso? Ele vai falar lá no capítulo 2, despojando-vos de 5 partes do nosso corpo, 5 atitudes, 5 pensamentos, 5 palavras, atitudes ou linguagem, que a gente prejudica o amor sincero, sem fingimento. Então, para os crentes, a Bíblia manda arrepender diariamente, trocar a velha roupa da maldade e vestir uma nova roupa da palavra de Deus. Por isso que a gente deseja ardentemente o leite espiritual. Porque todo dia que a gente lê a Bíblia, a gente fala, opa, estou percebendo uma coisa em mim que preciso jogar fora e uma coisa nova que eu preciso colocar. Então, estou vendo muita maldade, desfaz da maldade e veste a bondade. Maledicência, desfaz da maledicência e veste o domínio próprio. A hipocrisia, desfaz da hipocrisia e veste da verdade. São coisas que nós vamos fazer. Se nós não fizermos, nós vamos minar o amor sem fingimento. Aí se torna assim, uma igreja que ama de faz de conta. A gente ama sim, domingo. Opa, aquele abraço. Tchau, menina, até domingo. Aquela coisa de faz de conta. Quando o pau quebra, quando precisa estar lá. Irmão, eu não conheço ele. Eu acho que fulano vai lá. Avisar o pastor que está precisando. Não vou poder. Semana estou cheio de coisa para fazer. Isso não é amor intenso. Isso é amor de faz de conta. Assim, os ímpios, obviamente, precisam se arrepender dos seus pecados para que possam ter essa mente transformada pela palavra. Agora, nós precisamos nos arrepender diariamente para sermos santificados. Que coisas precisam ser tiradas? Primeira veste, a veste da maldade. Aqui, Pedro está falando de malícia. Todo tipo de maldade, comportamento malicioso. Sabe, irmãos, o nosso amor, às vezes, ele é prejudicado por atitudes pecaminosas que a gente tem com o outro. Maldade, a vontade de causar dor, vontade de prejudicar, vontade de ver pessoas sofrerem. Você sente isso? Por favor, não deixa eu pecar sozinho, não. Alguém peca também nessa área? Você é maldoso. Você pensa, olha para as pessoas e pessoas assim, principalmente aquelas que você não gosta muito, você tem muita dificuldade, você tem pensamentos maldosos naquela pessoa. Fala que lá no fundo você nunca falou assim, já passou por isso? Fala que você nunca passou por isso. Eu passei por isso ontem, estava eu e o Dene voltando de Barbacena, passou um carro assim, me cortou, todo errado, ele veio piscando o farol dele lá de trás, me deu uma raiva. Uma raiva mesmo, que o cara me tumultuou, eu estava tranquilo na BR, gente. O cara me passou assim, desesperador, buzinou, aquelas coisas todas. Aí estamos no pedágio, eu estou no sem parar, e o sem parar não anda. Aí o cara encostou lá na frente, passou um caminhão, passou eu, quem era? O tal. Você passa e fala assim, aí, ele passou o gol louco, agora fica aí. Maldade! O ser humano é assim, eu estou dando um exemplo bobo, mas normalmente nós fazemos isso com as pessoas. Só que isso prejudica o amor sem fingimento, um amor que não é hipócrita. E o Filho de Deus precisa se despir da maldade, do desejo de ver pessoas sofrerem, só pelo fato de que nós temos um problema com aquela pessoa. Segundo, o dolo, né, desonestidade, o engano, aquele comportamento assim meio mentiroso. Esse termo inclui tudo que é enganoso. Várias ações cumprem a falsidade, o ardil, a sedução, a traição, a maledicência, a pessoa duas caras. Nós, às vezes, somos assim, duas caras. Nós estamos falando mal de alguém, a gente trata o irmão com desonestidade, com engano. A gente precisa tirar essas roupas de nós. Terceira, a hipocrisia. A hipocrisia é uma pessoa mentirosa também. Só que a diferença da pessoa que engana, da pessoa hipócrita, é que a pessoa que engana, ela
está constantemente passando a perna em alguém. Então, é uma relação sempre assim, assustadora. Agora, a pessoa hipócrita, além dela passar a perna em alguém, ela está ali se mostrando uma coisa que ela não é. Ela mostra uma pessoa altamente confiável, uma pessoa que te ama, assim, até as últimas coisas. Mas, na verdade, ela é uma outra pessoa. Ela finge ser uma coisa que ela não é. É um homem de coração dobre. O coração dele nunca é muito confiável. O coração está sempre se dobrando, nunca é íntegro, ele é sempre dobrado. Uma pessoa que a gente tem dificuldade de confiar. E às vezes nós somos hipócritas. Falamos com as pessoas umas coisas assim, damos tchau de missa, e o nosso coração está assim. Fala que você nunca passou por uma situação que você está assim, saindo da igreja, vem aquele irmão, fala, vai falar com você. Lá no fundo você fala assim, Deus, esse irmão é mala demais. Não, esse aí não. Aí você, que bom ver você. Hipócrita. Acabei de pensar que ele é mala. Eu não estou falando para você virar para ele e falar assim, irmão, agora não, você é muito mala. Não é isso não. Mas cuidado do seu coração para que você não sorria por dentro e reclame. Sorria por fora e reclame por dentro. Porque isso transveste o amor, que deve ser sem fingimento. Isso aqui é um amor fingido. A quarta veste que a gente precisa tirar é a inveja. O desejo indevido pelo que o outro tem ou pelo que o outro é. O desejo de possuir o que pertence ao outro. E a inveja sempre leva à inimizade. A gente olha e está sempre pensando outras coisas acerca daquela pessoa. E por fim, a Bíblia fala de uma outra veste que precisa tirar. E essa veste, ela é tirada diretamente da língua, que é a maledicência. A bendita da fofoca. Quando o amor sem fingido é um amor sem fingimento, não tem lugar para falar mal dos outros. Sabe, aquela pessoa que está sempre pronta e com desejo de falar de alguém. Falar de alguém. Ontem eu achei muito engraçado que eu fui para a reunião do presbitério, estava com uma blusa de frio e uma boina. Fui de boina. Eu sei que vocês odeiam, mas às vezes eu uso a boina. E aí, eu olhei para uma mesa assim, eu estava de costas, a gente estava conversando e tal. Aí eu olhei para lá, tinham 6 pastores olhando para mim. E morrendo de rir. Aí eu virei e falei assim, vocês estão falando de mim, né? Aí um ficou coradinho e falou assim, tô. Eu falei assim, a vida de vocês deve estar tudo pronto já, vocês não têm mais nada para fazer hoje não, né? Eu não estava brincando, obviamente, estava rindo da boina e tal. Mas quantas vezes a gente fala mal dos outros, assim, por coisas terríveis, sabe? Eu não sei, irmãos, a gente precisa cuidar disso. E sabe o que é o pior? Que essas 5 atitudes, elas desembocam uma na outra. A maledicência vira maldade, a maldade vira inveja, a inveja vira amargura, a amargura vira hipocrisia, que vira desonestidade, que vira um engano, uma coisa vai puxando outra coisa. E a malícia se deleita com a mágoa, a inveja anseia o bem do outro, ao mesmo tempo deseja a maldade do outro, a astúcia confere um coração duplo, a hipocrisia mistura com a bajulação, confere duplicidade à língua, as nossas calúnias ferem as pessoas, e tudo isso não coopera para cumprirmos o mandamento bíblico, amar sem fingimento. Agora, no lugar dessas coisas, nós precisamos trocar isso pelo quê? E aí Pedro vai dizer, desejem ardentemente o quê? O genuíno leite espiritual. Então, qual que é o único modo que eu tenho de amar ardentemente? Desejando ardentemente o leite espiritual. Não tem outro jeito de amar ardentemente. Porque enquanto eu não desejo aprender com Deus como é amar, eu continuarei tendo um amor de seca-se a erva e cai a flor. Um amor humano. Um amor de faz de conta. E para Pedro, salvação não é algo que a gente vai chegar lá. Pedro é algo que nós já estamos nela. Então, o salvo não vai ser salvo, ele já é salvo. E mostra agora, amando os próximos, que ele é salvo. Quando eu estiver lá, eu vou amar. Não, ama agora, você é salvo. Você não será salvo, você já é salvo. E como desejar o genuíno leite espiritual ardentemente? Você já viu bebê com fome? Já viu? Pedro não usa a ideia do bebê recém-nascido à toa, né? Um ser tão pequenininho, às vezes de 2,1 kg, quando está com fome, parece uma onça, que não há ninguém na casa que dá um jeito de calar a boca dessa criança. É ou não é? 2,1 kg. Se você colocar na balança ergométrica, às vezes nem pesa. Mas quando está com fome, franze a testa,
e berra alto: eu quero comer. Eu não quero saber se você está no vaso, se a mãe está no vaso, se o pai está tomando banho, se tem mamadeira pronta, ele não me interessa. Me dá o mamar agora. Criança não é assim? Criança quer saber se está na rua, se está em casa, se é apitamil, se é NAN, se é leite materno, eu não quero saber. Você coloca um pirulito, um angu na frente dela, ela quer aquele negócio, porque ela está com fome. A palavra de Deus está dizendo que assim deve ser o cristão. A única maneira que a gente tem de amar ardentemente é quando a gente levanta da nossa cama todos os dias falando assim: eu preciso aprender mais de Deus. Só aprendendo com Deus e no próprio Deus, não é com o pastor ou com aquela irmã maravilhosa. Claro, nós temos bons exemplos, espero que tenhamos bons exemplos entre nós, mas sobretudo com Deus, que é a manifestação máxima do amor, excelente do amor, que não assombra, não muda, não tem defeito, é o amor encarnado, habitou entre nós. Então esse experimentar de Deus na palavra, na oração, na caminhada com o Senhor pela fé, é o único caminho que nós temos de amar ardentemente, sem fingimento. E um bebê, irmãos, ele é humilde, dependente para se alimentar. O bebê não consegue crescer sozinho. Se o bebê não mama, ele não cresce. Se ele não cresce, ele morre. Então ele precisa que alguém vá lá, dê mamar a ele. Dê comida para ele. Você não pode falar para uma criança de 4 meses, ou 6, né, que está entrando na introdução alimentar: ó, vá lá, viu? Faça lá seu feijão, bate ele, põe no seu prato, senta aí, come, daqui a pouco eu volto. Você não pode falar isso para uma criança de 6 meses. Ela não tem capacidade, ela não sabe nem como faz isso, imagina. Um bebê de 6 meses, só se fosse o poderoso chefinho, né? Não faz isso. Precisa ser alimentado. Assim a Bíblia está nos dizendo. A primeira marca para sermos aprendizes no amor é sermos humildes e dependentes. Senhor, eu não sei amar. Eu não sei amar como o Senhor ama. Senhor, eu preciso ser uma criança. Eu preciso ser um bebê. Porque em determinados momentos, eu sei que criança tem pecado, e muitos. Mas o que a Bíblia está nos dizendo é que algumas coisas da infância são mais simples, são mais sinceras. A criança não quer saber se a casa que ela mora é uma casa de mármore ou de granito, se a parede é de mármore ou se a pedra é de granito. Ela não quer saber se aquele porcelanato é tipo A ou tipo B, se o piso daquela casa é retificado ou não. A criança não quer saber disso, não. Ela não faz a menor ideia, ela não quer saber se o pai dela é rico ou pobre. Mas ela genuinamente olha para o pai e tem aquele olhar de: eu preciso de você. Assim o cristão deve ter essa relação com Deus, sabe? Tirar todo tipo de maldade do nosso coração, falar: Senhor, eu preciso aprender do Senhor como é que ama, porque do meu jeito está dando errado. Olha, meu casamento não está indo bem, eu sou uma pessoa difícil, tenho causado dificuldades na minha igreja. Sabe, Deus, eu não tenho me relacionado bem com as pessoas, tenho guardado mágoas, tenho me feito mal. Eu preciso aprender do Senhor como é que ama, porque o Senhor me amou e o Senhor me ama. E o Senhor não para de me amar. Por que eu estou parando de amar as pessoas, Senhor? Por que na caminhada eu estou deixando de amar? Então eu preciso ser um bebezinho que age como se a sua vida dele dependesse daquele leite. E depende. Só que nós vivemos como se nós não dependêssemos dos ensinamentos que vêm de Deus. Nós vivemos como se nós dependêssemos de nós mesmos. Então, como bebês recém-nascidos desejem ardentemente o leite espiritual, porque ali está o caminho do nosso crescimento, crescer para a salvação. O crente que não come e bebe de Deus diariamente pela comunhão e pela Bíblia nunca cresce. Ah, mas tem 40 anos que eu sou crente. Pouco importa. Tem 40 anos que você tem se relacionado com Deus? Tem 40 anos que você vive uma vida de oração proveitosa? Tem 40 anos que você lê a Bíblia? Ah, então você vai dar provas com certeza de maturidade espiritual e de muito amor. Agora, tem 40 anos que você é um cristão, mas tem 40 anos que você não lê a Bíblia? Você não se relaciona com Deus, que eu não me relaciono com Deus? Ah, não estamos comendo leite, não estamos bebendo leite nenhum. Nós não estamos comendo comida nenhuma. Nós não estamos aprendendo de Deus coisa nenhuma. Nós estamos seguindo os velhos hábitos. É por isso que muitos de nós, vira ano, entra ano, vira ano e sai ano, somos exatamente os mesmos que nós aprendemos com youtuber, nós aprendemos com chefe, nós aprendemos com professor, mas nunca experimentamos do próprio Deus. E a gente aprende a lidar com as pessoas de acordo com éticas políticas, filosóficas, sociais,
culturais, não que sejam ruins, algumas são boas. Mas o que deveria nortear mesmo o nosso relacionamento com as pessoas na terra é a ética do reino de Deus. E essa só se aprende com o joelho no chão, Bíblia na mão e mente no céu. A ética do reino de Deus não tem outro lugar para aprender, não. Minha pergunta para você nessa noite é o seguinte: você tem desejado ardentemente o leite espiritual como um bebezinho? Que logicamente pensa, eu preciso me alimentar de Deus. Caso contrário, eu não conseguirei amar. E esse amor que vem de Deus, ele é sem engano. Pedro diz isso no capítulo 2. O genuíno leite espiritual. O leite é genuíno. Esse leite não está misturado com cal, não tem farinha nele, ele não é engrossado na marra, não tem amido de milho, sabe? É genuíno. Eu não sei como que avalia um leite genuíno, não faço a menor ideia. Eu só sei que o bebê, qual é o melhor leite para o bebê? Leite materno. Pelo menos até o momento da vida, né? A ideia que Deus está dizendo é essa: olha, beba de mim, porque o que eu tenho para te dar não é só bom para você, ele é necessário. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente anda bebendo algumas coisas por aí achando que é o leite genuíno, mas não é. Nós seguimos coach, e não sei o quê, e teologia da prosperidade, e não sei o quê, e teologia reformada, e não sei o quê, e o mundo velho de coisa está por aí. E achamos, então, que é isso aí que nós precisamos para a vida da gente. Deltan Dallagnol falou, é isso aí, tá certo. Jair Bolsonaro falou, é isso aí que tem que fazer. Luiz Inácio falou, é isso aí que tem que fazer, companheiro. João Calvino falou, agora é isso aqui. Lutero falou, não, agora é aquilo lá. Fulano disse, é isso aqui. Não, irmão, não é nada que essa turma está falando. Essa turma é erva, seca a erva e cai a flor. A palavra de Deus permanece eternamente. Na medida que eu e você nos alimentarmos do genuíno leite espiritual, nós demonstraremos amor genuíno. Nosso problema não é que a gente não quer amar. Nosso problema é que a gente está bebendo do lugar errado. Então nós estamos entregando amor errado. Quando a gente aprender dele, que é manso e humilde de coração, nós demonstraremos mansidão e humildade para com os outros. Então, enquanto a gente seguir a gente, vai dar isso aí que está dando. E o texto termina dizendo, a expressão aí é, se é que já provaram, você pode substituir por já que provaram. O se não é uma dúvida. O se é uma conclusão. Já que provaram da bondade de Deus. Citando aqui o salmista, do Salmo 34. Que o Salmo 34 diz assim, ó, provai e vede que o Senhor é bom. O que Pedro está dizendo? Vocês já provaram e viram que Ele é bom. Então, sejam bons também. E qual o jeito de ser bom? Desejando ardentemente o leite espiritual e amando de modo ardente, porque o Senhor é bom. Assim, irmãos, eu e você não podemos pautar o nosso amor com base na cultura, nos filmes, no Pretty Woman, The Love is in the Air, alguma coisa assim. Nós pautamos o nosso amor na palavra, porque o amor não vem do ar, o amor vem da Bíblia. Você está certo disso? Que o verdadeiro amor vem da palavra de Deus? Então é aqui que está a base do nosso amor. Agora eu queria te perguntar uma coisa, sabe de cor João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora você sabe de cor 1 João 3,16? Nós sabemos de cor João 3,16, mas nós deveríamos saber de cor 1 João 3,16. Porque todo mundo que recebeu do que está escrito em João 3,16 é obrigado a viver o que está escrito em 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, ponto e vírgula, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Você gosta de João 3,16? Agora gosta de 1 João 3,16 também. Não está aí à toa, não está em 1 João 3,16 porque alguém mexeu, não. João escreveu aí.
para que a gente possa lembrar que do mesmo modo que fomos amados, nós devemos amar. Então, irmãos, precisamos sair daqui e orar para desenvolvermos o imperativo de amar. O amor está dentro do contexto da santidade. Ah, mas o irmão ora muito. Ah, mas o irmão jejua muito. Ah, mas o irmão não falta o culto. Pois é, mas é uma porta. É uma ignorância. Arruma confusão com todo mundo. Então, vir na igreja demais, servir a Deus demais, não significa necessariamente que é uma pessoa amorosa. Uma coisa talvez não tem nada a ver com a outra. Nada a ver com a outra. A santidade, ela é vista em comportamentos pessoais e santos diante com Deus. O irmão tem uma vida casta, que bênção, louvado seja Deus. Agora, você ama o próximo? Especialmente os da família da fé? Sim. Ah, então você é santo mesmo. Então eu estou vendo santidade aí. Com toda intensidade. Precisamos orar, irmãos, para que as pessoas não tenham dificuldade de amar. Eu desafio você essa semana, anotar lá na sua agenda, no bloco de nota do celular: Senhor, orarei a semana inteira por esta pessoa. Oh, Deus, dá-me força. Ore pela vida dela. Essa pessoa é o ó do Borogodó, mas eu vou orar por ela. Porque é ali, de joelho dobrado, que a gente começa a orar por uma pessoa. E aquela pessoa que a gente tanto falava mal, a gente não consegue falar com Deus. Senhor, por que o Senhor criou aquela pessoa? Você consegue falar isso para Deus? Duvido. Se você consegue, irmão, vou te falar, viu? Vou dar uma retada no seu coração. Isso é uma praga. Aquilo é uma praga, Senhor. Mata aquela desgraça. Você consegue fazer isso? Claro que não. Ninguém faz isso. Não consegue. Em oração não dá. Que o Espírito Santo escancara a nossa alma. Você olha para você e vê como Deus te ama, te trata. Você não consegue fazer isso em oração. Então a misericórdia vai tomar conta do seu coração. Agora, se você falar comigo assim: ah, pastor, vou falar para você, eu não vou orar para essa pessoa, não. Ah, mas não vou mesmo. Não vou amar fulano mesmo, mas não vou mesmo. Eu sei que é bonito o papo aí da Bíblia, de amar ardentemente, piriri, pororó, mas a minha vida o senhor não conhece os detalhes. Eu não me oro para essa pessoa, me recuso a amar fulano. Então, eu tenho duas coisas para te dizer. A primeira: ou você não é crente de verdade, não é salvo, não conhece o verdadeiro amor de Jesus Cristo, que nos amou enquanto ainda éramos pecadores, ou você deixou esse pecado da raiz de amargura e tão fundo no seu coração que precisa de tratamento agora. Então, antes de começar a orar para a vida dessa pessoa, você vai ter que começar a orar por você mesmo. Senhor, trata no meu coração. Meu coração é duro para danar. Meu coração parece uma pedra. Senhor, não dá não. Eu nem consegui orar por essa pessoa, eu consigo. Senhor, o que está acontecendo comigo muda a minha vida. Porque talvez o problema nem é aquela pessoa lá. Eu vou deixar você completar agora. Talvez o problema... Lembra daquele moreno lá do Instagram que faz assim? Talvez o problema seja você. Talvez o problema seja eu. Meus irmãos, entreguemos-nos hoje ao grande amor de Cristo, que nos amou sendo pecadores, que deu grande exemplo de amor, que nos regenerou para amarmos, que nos ensinou que amando os irmãos estamos amando a eles. O que fizerdes a qualquer um desses pequeninos, disse Jesus, vocês estão fazendo para mim mesmo. Quando nós deixamos de amar o próximo, nós deixamos de amar o próprio Criador dele. Aquele que continua nos amando, mesmo pecando. Imagina se Jesus decidisse parar de amar. Ele ensinou o amor. Meu amigo, volte logo. Ensinou-nos o amor. No meio do caminho ele fala assim: ah, vocês não aprendem? Agora também eu vou desistir de vocês. Não, aprenda com ele. O grande amor é o amor da Bíblia. O amor da cruz. O amor de Jesus. Que a gente possa amar e nunca parar de amar. Porque desses três há a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles, pois é, não tem outra escolha, né, irmãos? Pai querido, talvez, ó Deus, nós poderíamos vir para cá nessa noite e dizer: nós não recebemos o amor da cruz, nós não sabemos amar, não temos exemplo de amor, nem aprendemos o que é amar. Justificaríamos assim, Deus, todos os nossos pecados. Mas não é verdade, Deus. Nós estamos aqui porque recebemos um amor. O amor, Deus, que há mais de 2000 anos atrás foi até a cruz. Um amor tão grande que mesmo em profunda dor pediu perdão pela humanidade, pois
Eles não sabiam o que estavam fazendo. Ele nos amou e amou-nos até o fim. O próprio Pedro, que negou este que ele tanto prometeu amar, recebeu Deus. Dias depois, na beira da fogueira, à margem da praia, de novo o amor de Jesus Cristo. O Senhor ensinou a Pedro que mesmo que falhaste contigo, ó Deus, falhou com o Senhor não deixou de amar. E mandou, Deus, com que os discípulos do Senhor amassem as pessoas. Aquelas que nós temos muita afinidade, ou aquelas que já nos magoaram muito. Os irmãos em Cristo, que foram todos amados no amado, são amados em Jesus. Ajude-nos, ó Deus, a amar na Bíblia e aprender na Bíblia a nunca parar de amar. Em nome de Jesus nós agradecemos. Vamos ficar de pé para a gente louvar o Senhor? Diga isso. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus.